Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, escolhida e levantada por Deus para auxiliar você nessa jornada de conhecimento que é a palavra do Senhor para a nossa vida, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos estar abrindo aqui a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 26, que fala assim: Mas Absalão disse: Está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim Davi desviou de Aminon e todos os seus filhos, deixou que Aminon e todos os seus filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes ordens aos seus empregados: Prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem, e vocês o matarão. Não tenha medo, pois a responsabilidade será minha. Seja corajosos e decididos. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram em suas mulas e fugiram. Somente até aqui. Se a gente for fazer um recapitulamento na história, aqui do livro de Samuel, de 2 Samuel, no capítulo anterior, capítulo 12, foi mostrado que Davi cometeu um pecado grave. Davi, movido pela sua vaidade e desejo da sua carne, ele queria possuir a esposa de Urias. E trouxe Urias da guerra, tentou induzir Urias a dormir com a sua esposa, porque Davi havia tinha dormido com a esposa dele, então houve uma concepção de um bebê ali, ok? De uma criança que estava prestes a nascer. Então, para encobrir o seu pecado, o seu erro, Davi trouxe Urias de volta para casa para induzir ele a dormir com a esposa e aquele filho ser dos dois. Só que ele não conseguiu fazer Urias dormir com a esposa, porque Urias estava com a cabeça na guerra, dos seus amigos e seus companheiros lutando enquanto ele estava ali. Ele estava se sentindo culpado de estar no conforto e os seus amigos estarem na guerra. Por conta disso, Davi mandou Urias voltar para a guerra com o seguinte recado: que ele ficasse na linha de frente da batalha para ser morto. Só assim o segredo de Davi ia estar encoberto. Entende? Só que ninguém esconde nada do Senhor. A gente não consegue esconder nada de Deus. A gente pode esconder das pessoas, das situações, do ser humano, mas de Deus a gente não consegue esconder. Porque Deus sonda pensamento e Ele tudo vê. Essa situação de Davi, esse pecado que ele cometeu, esse pecado grave de matar uma pessoa para ficar com a esposa da pessoa com ele, ok? E ainda conceber um filho no meio da situação, Deus lançou uma palavra sobre a vida de Davi falando que ele ia pagar pelo que ele estava fazendo, que Deus perdoou ele, ok? Mas ele não ia isentar Davi da consequência. E que ele ia trazer uma desgraça sobre a vida de Davi. Então, o que aconteceu aqui no capítulo 13 de 2 Samuel foi justamente o que Deus havia falado. Então, o que a gente pode aprender disso tudo aqui? Que a palavra, quando é lançada de Deus sobre a nossa vida, ela existe o cumprimento. Pode demorar, mas existe o cumprimento. Entende? A palavra de Deus lançada sobre a nossa vida, seja para o bem ou seja para a justiça, seja para algo bom que a gente venha usufruir, uma promessa, um milagre, ou seja uma justiça, ela se cumpre na nossa vida, porque a palavra dele não volta vazia. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso tudo aqui? Para a gente não sair do centro da vontade dele. Porque uma vez que a gente sai do centro da vontade do Senhor, a gente abre legalidade na nossa vida, fazendo a oposição participar dela. E a nossa guerra infinita vai ser sempre contra a oposição, para a gente não se permitir andar pelos nossos achismos, pelas nossas vontades, para a gente cair nas armadilhas da oposição contra a nossa vida. Porque o intuito da oposição com você é destruir a tua vida, literalmente no sentido da palavra. Entende? Então, todos os dias você precisa buscar sim a vontade de Deus, a presença de Deus, para fortalecer a sua fé, blindar você, ok?
Porque é no seu relacionamento com Deus, na sua obediência ao Senhor, na sua devoção e comunhão com Ele, na sua intimidade com Ele, que é gerado uma blindagem de Deus contra a sua vida. Ou seja, conforme você buscar mais a presença de Deus, mais blindado você está, consequentemente a oposição não pode botar a mão em você. Ele pode até tentar o mal contra a sua vida, mas tocar em você ele não tem esse poder, porque Deus não permite. Mas é o seu relacionamento com Deus que vai fazer isso acontecer. Entende? Então, por isso que precisamos estar sempre buscando a presença de Deus. A gente está fortalecendo o nosso espírito e não caindo nas armadilhas de Satanás. Uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês, que o Espírito Santo está me incomodando aqui para vocês entenderem. Muito se fala da oposição, muito se fala de Deus, muito se fala de pecado e muito se fala de oportunidades e legalidade. Qual é a diferença nisso tudo? Como é que a oposição trabalha? Como é que o inferno trabalha na sua vida? O inferno, gente, ele é oportunista. O que isso quer dizer? Que ele trabalha com oportunidade. Ele nunca vai chegar para você e colocar você numa situação que você tenha que escolher por aquilo ali entre a vida e a tua morte. Não. Ele é sutil. Ele vai trazer para você um prato de lentilha, ele vai trazer para você um banquete bonito, ele vai trazer algo que apeteça os seus olhos. Entende? Ele não vai invadir a sua casa. A oposição não invade a sua casa. A oposição entra por oportunidades, por convite. Quando eu aprendi isso, eu comecei a ponderar, a frear quem entra na minha casa. Entende? Porque a oposição é oportunista. É uma pessoa que entra com o coração inflamado, é uma legade que a pessoa deu sem saber. É um dia mal que a pessoa acorda e resolve te visitar. Energias negativas. Existe. E elas contaminam o ambiente, o lugar onde a pessoa está. Então, o que você precisa fazer? Se blindar no Senhor. Fortalecer o seu relacionamento com Ele. Porque uma vez que sua fé está fortalecida, o seu espírito está fortalecido, o Espírito Santo que habita em você não vai permitir que as oportunidades que a oposição levanta para fazer você cair cheguem até você. Ele vai te mostrar antes que é uma cilada, que é uma armadilha, que a pessoa está com má intenção, você vai sentir um incômodo. Você não vai sentir paz numa situação, você não vai sentir paz na presença de alguém. É o Espírito Santo te mostrando que tem algo errado, que você precisa sair dessa situação. Entende? Então, a oposição, ela trabalha com oportunidades. A oposição bate na porta da sua casa e fala assim, trouxe um bolo para você, posso entrar? Aí você, sem conhecimento da causa, mesmo sentindo um incômodo dentro de você que você não quer receber visitas, você abre a porta da sua casa. Consequentemente, você abriu a porta para a oposição adentrar na sua casa. Entende? É assim que eles trabalham. Eles não vão se mostrar, se evidenciar quem eles são de verdade. Eles vão aproveitar a oportunidade para trazer o mal e a desgraça para a sua vida, te afastar dos caminhos do Senhor. A sua eterna luta vai ser você contra a oposição. Como que a oposição age também? Ela pega aquelas pessoas que estão com o coração inflamado, ou estão de um certo modo mal, dando legalidades para poder ser usado pelo maligno, e ele se aposta dessas pessoas, faz essas pessoas serem marionetes na mão deles para atingir você, porque sabe o seu ponto fraco. A oposição conhece o teu ponto fraco, melhor do que você imagina. A oposição é um espírito, tanto quanto Deus é um espírito. Só que a diferença é que Deus é um espírito bom, a oposição é um espírito mau. E ele está ao nosso derredor, a palavra nos afirma isso. Ele não tem o poder, a oposição não tem o poder de saber o que você pensa. Só quem é onisciente é Deus. Entende? Então, você pode orar em espírito com o Senhor, que a oposição não vai saber o que você está pensando e não vai saber o que você está conversando com Ele. Mas a partir do momento que você verbaliza o que está aqui dentro, a oposição escuta. Entende? Então, por isso que a gente tem que nos vigiarmos e não podemos ficar falando tudo. Pensa, mas não fala. Porque a partir do momento que você fala, você está entregando de bandeja o que Deus te entregou. Por isso que a gente não tem que contar a nossa vida, a nossa intimidade com Deus para ninguém.
Por mais que você confie na pessoa, não é a pessoa, são os espíritos malignos que estão ao seu redor, que vão pegar a informação e vão destruir a sua vida e fazer da sua vida literalmente um inferno. Entende? Vai encontrar na pessoa um coração inflamado que vai induzir a pessoa a agir contra a sua vida. Por isso que Deus fala na palavra que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. Por quê? Porque são espíritos malignos que se apossam dessas pessoas e induzem ela a fazer o mal. Existe pessoas mais? Existe. Entende? Mas você não tem que tratar mal o ser humano. Você tem que olhar para as pessoas com compaixão. Não estou falando aqui que você tem que aceitar tudo. Você é falso com a pessoa falando assim, Deus me ensinou que eu tenho que tratar todo mundo bem. Não, age com a naturalidade, mas saiba que existe espíritos malignos que se apossam de outras pessoas. Então, ao invés de você crucificar aquela pessoa que está vindo contra você de alguma forma te fazendo mal, ore pela vida dela, entregue, consagre a vida dela ao Senhor. Fala, Pai, eu estou consagrando essa vida aqui a Ti. Faça nessa situação a sua vontade. Deus vai fazer a vontade dele. Deus vai cuidar de você. Deus não vai deixar a pessoa ficar perto de ti. Ele vai colocar bloqueios e impedimentos. Porque a oposição não tem poder sobre a sua vida. Só que a partir do momento que você aceita o que a oposição está trazendo para ti, ok? Os banquetes, os pratos de lentilha, você está dando a oportunidade da oposição trabalhar na tua vida. Consequentemente, o que acontece com você e Deus? Você se afasta dele. Porque o pecado sempre vai ser mais tentador do que seguir a Cristo. Porque Cristo nos exorta. Cristo nos mostra quem somos de verdade. Ninguém gosta de saber o erro de si próprio. Ninguém gosta de ver a podridão que nós somos. Então é mais fácil seguir a oposição e seguir o que a oposição está trazendo para nós do que a gente estar nos caminhos do Senhor. Só que a diferença a longo prazo é que você vai viver a eternidade com Deus, você vai viver os milagres e as promessas do Senhor, os planos do Senhor, mediante a sua fidelidade a Ele e obediência a Ele, entende? E você não vai ficar preso em cativeiros emocionais e físicos que a oposição vai te colocar, porque é isso que ela faz conosco. É Deus te tirando dos cativeiros, te libertando, te curando, e a oposição querendo que você volte para eles. Então a sua vida sempre vai ser uma guerra espiritual. Então você precisa estar fortalecido em Deus. Então por isso que você tem que estar buscando a presença do Senhor todos os dias, para não cair nas armadilhas de Deus, das armadilhas do diabo. Entende? Então revista-se do amor de Deus e não saia do centro da vontade do Senhor. Esteja com a sua fé fortalecida em Deus, com seu relacionamento com Ele. Busque todos os dias, leia a palavra, jejue, ore. Passe mais tempo com Deus, traga Deus à existência na sua vida, para você saber lidar com as situações que vão se apresentar. Porque é através do fortalecimento do seu espírito, que o Espírito Santo vai habitar em você, vai tirar você das ciladas que a oposição traz para a nossa vida, para poder enlaçar a gente, para poder fazer a gente sair dos caminhos do Senhor. Entende? Consequentemente, o seu nível espiritual vai aumentar, ok? Você vai ficar mais amadurecido na fé e vai haver um crescimento espiritual em ti. Então, quanto mais você buscar a presença do Senhor, menos suscetível à oposição você vai estar de cair nas armadilhas dele. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui. Desculpa, essa foi a palavra de Deus. Hoje que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.